Oi malta, sou Vital Lacerda, fui convidado para responder algumas perguntas dos perguntados do vosso canal de YouTube BBG2 e pronto, vamos a isso. A primeira pergunta que eu vou responder é do Anderson. O Anderson, desculpa, eu não sei se será Anderson ou Anderson, mas ele pergunta-me quais são as inovações e mecânicas, em termos de mecânicas e acessibilidade, que eu desejo seguir nos meus próximos jogos. É uma pergunta que eu não sei responder, porque eu sempre tento ter alguma coisa nova em todos os jogos que faço, para se diferenciar de todos os maravilhosos jogos que saem todos os anos. A nível de mecânicas e acessibilidade, o que eu tento fazer sempre é, como vocês sabem, seguir pelo tema. Quando eu escolho um tema, as mecânicas são feitas para ele e por isso tento sempre procurar mecânicas que se ajustem ao próprio tema e que sejam simples de se entender, simples de executar e que possam apresentar o tema da melhor maneira possível. Se são novas ou inovadoras, pelo menos eu tento fazer o que não é costume encontrar noutros jogos. E eu, acima de tudo, sou jogador também e gosto de jogar e conheço mais ou menos o que se faz todos os anos, ou pelo menos do melhor que sai todos os anos, e tento não fazer a mesma coisa. Oi, a segunda pergunta é feita pelo Fernando Martins e ele pergunta se são reais os rumores de uma nova versão Deluxe do Kanban com o Ian O'Toole e que tipo de mudanças é que o jogo vai ter. Sim, são verdade, os rumores já não são rumores, neste momento já é oficial. O Kickstarter vai ser feito em fevereiro ou março, provavelmente. Já existe uma página oficial, o nome do jogo é Kanban EV, que é Electrical Vehicles, portanto é relicado aos veículos elétricos, vai ser a grande mudança do tema do jogo, se podemos assim chamar. E sim, vai ser desenhada com o Ian O'Toole, e mais uma vez com a produção da Eagle Gryphon Games. Vai ser uma das caixas que me faltava para ter a coleção quase completa de todas as caixas do jogo. E em termos de inovações, o jogo vai ser exatamente o mesmo, mas vai ter mais tiles, mais cartas, vai incluir. Ainda não sabemos bem o que é que vamos fazer com os carros. Veremos depois como é que eu e o Ian decidiremos as coisas juntos a nível de arte, mas a arte eu espero que seja uma coisa muito mais clean, muito mais limpa, mais simples de se ver no jogo. E eu estou a pensar também numa expansão e o jogo a solo vai ter, com certeza. Por isso, esperem por eles, podem ir ao BGG já pôr na wishlist e esperem pelo Kickstarter por volta de março. E mais uma pergunta, desta vez por Jorge Designer. Ele pergunta, apesar de dizer que há vários tipos de jogos, leves e pesados, ele pergunta-me, ele cumprimenta-me a dizer que eu sou conhecido por brilhar na segunda opção, portanto os jogos mais pesados, e eu agradeço. Mas porquê é que eu escolhi este tipo de design? É o estilo de jogo que eu gosto de jogar, é normalmente o jogo que eu jogo. Eu prefiro... É uma questão de gosto, não digo que é melhor ou pior, mas pessoalmente eu prefiro passar 2 ou 3 horas, ou às vezes 4 horas de volta do mesmo jogo, do que jogar 3 ou 4 jogos nesse espaço de tempo. Eu gosto de me sentir mais absorvido pelo jogo, gosto de pensar em estratégias, gosto de pensar a médio e longo prazo, e normalmente os jogos mais leves para mim aborrecem-me no tempo em que ele simplesmente acaba quando eu começo a tirar algum gozo do jogo. Não quer dizer que não jogo, eu jogo os jogos com a família, jogo muitas vezes entre jogos pesados ou estamos à espera de alguém e jogamos. Eu gosto também de fillers e o filler será o outro extremo, que será o jogo mais curto de 10, 15 minutos. Mas sim, basicamente o meu gosto vai para os jogos mais complexos, mais pesados. E é esse o tipo de design que eu também faço. Jorge, aqui a minha realizadora, a Cuca, que está a filmar, lembrou-me que tu tinhas falado quais seriam as minhas preferências. Eu na altura tinha, quando comecei a desenhar, e hoje ainda tenho, as minhas preferências são autores também de jogos mais complexos, como o Martin Wallace, que era a minha grande referência na altura quando eu comecei a desenhar, o Mac Gertz. Eu tive o prazer não só jogar com eles, mas fazer alguns playtests dos meus jogos com eles. E
a maioria de autores, hoje em dia, eu sou fã do Feld, também gosto, não diremos que os jogos dele são muito pesados, mas são alguma coisa, têm algum peso a nível de várias estratégias, vários caminhos para conseguir chegar à vitória. Hoje em dia eu sou muito fã dos jogos do Alexander Pfister, gosto muito de quase todos os jogos deles, e ainda nesta sexta-feira vou experimentar o Blackout, é mais um jogo dele. E são basicamente as referências que eu vou tendo. Normalmente, não só os autores, mas também o tipo de jogo. E é isso. Uma nova pergunta, desta vez feita por Fargo. Fargo, tu perguntas como é que é a minha experiência a fazer jogos mais leves como o Dragon Keepers e o Mercado de Lisboa. Olha, são experiências completamente diferentes. O Dragon Keepers eu comecei por brincadeira com a minha filha, que neste momento está a filmar esta entrevista, é a Cuca, e ela tinha cerca de 8 ou 9 anos quando nós começámos a fazer. Estávamos a jogar as cartas, como as cartas de uns dragões, provavelmente, e resolvemos os dois começar a desenhar os jogos, porque ela é completamente fã do Dragon Keepers. Portanto, ela é completamente fã de dragões e sabia tudo sobre aquela série de como defender o meu dragão, como treinar os dragões. E pronto, e começámos aí, a partir daí fomos desenvolvendo o jogo mais na brincadeira e devagarinho, e demorou imensos anos, mas este ano já saiu, como vocês sabem. Ok, quanto ao Mercado de Lisboa. O Mercado de Lisboa é uma experiência diferente, porque é um filler, é um tipo de jogo que eu estou a tentar fazer, que eu nunca fiz, mas que gosto bastante, que é o Sinky Filler. Eu chamo-lhe Sinky Filler, ou é um filler mais complexo, ou que te obriga a pensar. É um jogo de curta duração, mas com uma característica que eu não costumo ter e que esta vez vou tentar fazer, que é através de um jogo que já existe, que é no caso do Lisboa, tirar a mecânica principal e adaptar-lhe um tema, e de maneira, é um jogo relativamente abstrato. Basicamente eu estou a entrar no campo dos jogos abstratos, que não estou habituado, não faço ideia do que é que vai acontecer, se vai ser bem recebido no mercado, se vai ser muito mal recebido. É um jogo que é divertido, é do tipo de jogo que eu gosto de jogar, obriga-te a pensar um bocadinho, e se correr bem esta experiência, tenho outras ideias para novos jogos do mesmo tipo, como por exemplo usar a Sandra do Kamba para fazer um jogo assim também pequenino, que por acaso até já pus eu acho que tenho uma nova entrada no BGG, que é a Fábrica de Robôs. Quase certeza que para a expansão do Surviving Mars, cooperativo, que estou a pensar em fazer como um jogo cooperativo baseado no On Mars, eu vou tirar provavelmente também uma das mecânicas principais do jogo e fazer um jogo independente ou pequenino, filler independente com essa temática. E pronto, vamos ver o que é que acontece no futuro com esse tipo de jogos. Outra pergunta, outra vez pelo Fargo, e ele admira a imersão que os meus jogos trazem, que eu agradeço bastante e espero que se divirtam a jogá-los, mas ao mesmo tempo pergunta como é que é o processo de design de um jogo tão pesado, ou de jogos complexos em que as mecânicas casam tão bem como um tema. É um processo longo, é um processo doloroso, não, estou a brincar, é um processo que é longo, e eu tento sempre chegar a oferecer aos jogadores experiências que sejam mais temáticas do que conceptuais, ou que sejam menos mecânicas, apesar de, como um bom Eurogame, tu tens que ter, ou pelo menos eu tento fazer algumas mecânicas originais, mas de maneira que sejam temáticas. Eu talvez tenha juntado um bocadinho nos meus jogos o que nós chamamos de Eurotrash, que será um bocadinho do jogo americano que tem o tema, e depois as mecânicas muito europeias, muitos jogos económicos, muito à base de gestão de recursos, que no fundo é o que eu prefiro. O tipo de jogo que eu faço há de continuar a ser este. O Fargo pergunta-me também se, como o Alexander Pfister está a trabalhar agora em euros narrativos, ou talvez RPGs, não é o meu tipo de jogo, e para já, num futuro próximo, eu não estou a pensar em desenhar num tipo de jogo, esse tipo de jogo, ou pelo menos debruçar-me sobre. Eu tenho tantas ideias já futuras, tantos jogos já pensados, ou tantos jogos, pelo menos ideias para fazer jogos nos próximos anos, e nenhum deles contempla este tipo de roll and write ou RPG.
Há de ser continuar a ser os euros com mecânicas ligadas ao tema. Próxima pergunta é do Gustavo Gouveia Freite. E ele pergunta qual é a ideia do tema do próximo jogo. Agradeço, ele adora os meus jogos, obrigado. E qual é a ideia do próximo jogo? Sim, o meu próximo jogo ainda não saiu, mas vocês já conhecem, provavelmente, ou já ouviram falar, pelo menos são fãs dos meus jogos, é o On Mars, será o próximo jogo a ser publicado. Já estou a trabalhar noutro jogo que se chama Weather Machine. Weather Machine é um jogo que é baseado numa máquina de tempo, ou seja, existe uma empresa que consegue controlar o tempo, o clima, e os jogadores basicamente eles vão fazer duas coisas. Uma é, eles pertencem à empresa e vão tentar completar contratos com essa máquina do tempo, e o que os jogadores fazem é manipular a máquina de maneira a que, por exemplo, eu tenho um contrato em que eu preciso fazer neve numa estância de ski, e vou tentar manipular a máquina de maneira a dar os recursos necessários para que a máquina faça esse trabalho e eu consiga cumprir os contratos, mas ao mesmo tempo eu estou também interessado em adquirir essas empresas para a qual eu tenho estado a completar os contratos, e o jogo vai ter também uma versão de bolsa incluída, ou seja, quanto mais contratos tu cumprires, mais ações dessas, ou mais shares dessas empresas tu ganhas. Portanto, é um bocadinho a ficção com o jogo da Bolsa, que é conhecido por todos. É um jogo que eu estou a trabalhar ainda, comecei a fazer playtest há muito pouco tempo, mas sim, será o próximo, se tudo correr bem. Entretanto, tem também uma expansão do On Mars para fazer, que é o Surviving Mars. Essa já foi apresentada. Estou também a trabalhar nesse jogo ao mesmo tempo. E pronto, e esta é a pergunta do Gustavo Gouveia Freite. O próximo jogo será chamado Weather Machine. Já existe uma página no BGG com alguma informação sobre o jogo. Deem lá um pulinho. Agora, outra pergunta feita pelo Moacir Júnior. E o Moacir Júnior pergunta: quem nasce primeiro, o tema ou a mecânica? Comigo é simples, normalmente é sempre o tema. É muito raro eu fazer um jogo sobre um tema que eu não gosto, aliás, acho que nunca fiz nenhum. E uma das partes interessantes de fazer um jogo baseado no tema, e é como eu gosto de fazer, é porque eu perco bastante tempo a pesquisar. Eu pesquiso muito sobre o tema do jogo que estou a fazer, é uma das partes que mais me dá gozo de fazer quando começo a desenhar um jogo. Perco algum tempo com isso. E isto também vai responder a uma das perguntas anteriores do Fargo, que me pergunta qual é o processo de design para chegar a um produto com mecânicas que casam também com o tema. Porque eu pesquiso muito o tema e quando decido em fazer o jogo, as mecânicas são feitas basicamente sobre a pesquisa que foi feita. Não sei se já respondi aqui à pergunta do Moacir Júnior, que é o tema que nasce primeiro. E quanto tempo mais ou menos leva a criar a vida de um jogo de porte do Cambão a Lisboa? Bastante, estamos a falar de 3, 4 anos, portanto, a parte mais longa normalmente é a parte de teste, é onde eu altero mais o jogo. Normalmente o jogo no início, os primeiros testes que eu faço são bastante diferentes dos últimos, ou seja, o jogo quando sai e quando é publicado tem muito pouco a ver com o jogo inicial, a não ser o core design, ou seja, a parte base do jogo que eu criei a seguir à pesquisa. O objetivo normalmente é o mesmo, e a base do jogo, a mecânica principal do jogo mantém durante todo o tempo de vida, mas depois tudo o que acontece à volta, as mecânicas, tudo isso vai mudando e adaptando consoante o playtest. O playtest é a principal razão para que os jogos são alterados e espero que façam melhorar o jogo sempre durante o seu processo. E é um processo que demora bastante tempo, estamos a falar de 3 ou 4 anos. Eu posso dizer, o Kanban comecei a trabalhar nele em 2010, à volta de 2010, quando acabei o Vinhos, e foi publicado em 2014. O Lisboa, as primeiras ideias foram também
há muito tempo, estamos a falar também de 2010, 2011, e só foi publicado há pouco tempo, mas o Lisboa foi um processo que teve parado. Eu muitas vezes ponho as ideias na prateleira e ficam lá a amadurecer durante algum tempo, e só depois é que eu as tiro e resolvo trabalhar nelas a tempo inteiro, até o jogo ficar pronto, se valerem a pena. Ok, pergunta feita pela Bianca Melina, e ela pergunta-me como é que eu faço para desenvolver um jogo com tantos módulos, e em primeira versão o jogo já nasce com os módulos ou vou adicionando módulos? Não, eu vou adicionando módulos. Normalmente o jogo começa de uma maneira muito simples, com uma mecânica muito simples, com um base core, como eu chamo. Por exemplo, o Lisboa nasceu apenas de eu sei que vou construir uma cidade. Vou reconstruir uma cidade e a cidade vai estar cheia de rubble, e a partir daí eu comecei a desenhar o jogo todo em volta. O Kanban nasceu de uma ideia muito simples, que era também a história de uma produção em que eu só queria ter nós representados como um trabalhador de empresa, em que passamos por todos os passos da produção, e o jogo depois cresceu à volta disso. O Vinhos é um produtor de vinhos, e essa era o base core do jogo, e sempre foi até ao final do jogo. Agora, por exemplo, no próximo jogo, On Mars, o base core também era simples, que era a construção da colónia, e depois a partir daí todo o resto do jogo foi feito à volta. Por isso os módulos vão sendo adicionados à medida que eu vou fazendo os testes, e os testes vão passar. E outra pergunta, desta vez feita por Eric Baraúna, e ele pergunta-me quando é que eu irei lançar a minha próxima obra-prima. Eu não sei se lancei alguma obra-prima, mas o próximo jogo, quando é que irá lançar a próxima obra-prima? O próximo jogo sairá em Essen, espero, que é o On Mars. E para o ano eu tenho o Kanban, a nova edição para fazer, e estou já a trabalhar em vários jogos, mas o próximo será provavelmente 2021, da Weather Machine, que já falei também nesta entrevista. E ele pergunta também algo que supera Lisboa. Eu gosto de pensar sempre que o próximo jogo que eu faço é melhor do que o anterior. E se for assim, estou a ser bem sucedido. E também não havia outra razão de lançar um jogo que seja inferior ao outro que eu tenho lançado. Mas basicamente os jogos são diferentes, não é? E públicos diferentes. Por exemplo, o Escape Plan, que foi lançado agora, este ano, está a apanhar um público bastante diferente do que é o costume das pessoas que jogam Kanban ou Lisboa. É um jogo que é diferente, que é divertido, mas que não tem a complexidade e a profundidade dos outros dois. Mas pronto, há quem ache que é o meu melhor jogo, e como quem acha também que é o meu pior jogo. Por isso, em termos de escala, é muito difícil classificar os meus jogos. Aliás, eu vejo que para o público que joga, ou para os jogadores que os põem na mesa, é muito difícil julgar a ordem dos jogos, porque as preferências são sempre muito diferentes. Ainda bem que é assim. Ok. Outra pergunta também pelo Eric Baraúna. Eu espero, Eric, estar a dizer bem o teu jogo, Baraúna. E ele pergunta uma temática que eu gostaria de abordar em um futuro jogo. E eu tenho várias temáticas que gostaria de abordar em futuros jogos, e já estou a pensar nelas. O Weather Machine é uma que é gira, porque poder controlar o clima, poder controlar o tempo, não só será uma das soluções para as alterações climáticas, como também é uma coisa que é bastante excitante neste momento, não é? De poder fazer chover ao sol ou tempestades em algum lado é de um grande poder. Outra que eu quero e provavelmente irei abordar em um futuro, e já estou a pensar nele e já estou a traçar algumas primeiras linhas, é chamado a Neuralink, que é através que é a junção do computador com o ser humano. E isso é uma temática que é bastante futurística, mas não está assim tão longe de ser atingida, e que me atrai bastante. A pergunta do Rodrigo Silva é engraçada. Ele pergunta quão complexo é ser um autor de jogos complexos. É muito difícil. Não é nada, é divertido. Não sei, eu não vejo nesses termos. Acho que a complexidade dos meus jogos vem porque é a minha maneira de pensar, é só isso. É como eu gosto de... Na verdade, eu até não acho que os jogos, quando eu lanço, sejam bastante complexos. Eu acho que é um exagero um bocado do... Eu não posso dizer exagero, mas as pessoas eu acho que as pessoas sentem que os jogos são demasiado mais complexos do que de facto eles são.
Mas eu também entendo, porque a primeira vez que recebes com todas aquelas regras e com toda a maneira como o jogo funciona, é demasiado. A gente usa uma palavra que é overwhelming. E eu jogo jogos tantas vezes com os meus playtesters que para nós o jogo não acaba por não ser complexo. Mas de qualquer maneira, pelo preço do jogo, pela qualidade da produção que ele tem, pela qualidade da arte que o Ian põe nos jogos, pelo tempo que os jogos mais estão a fazer e pelo preço que vocês pagam para poder jogar os jogos, eu espero, pelo menos, vocês joguem o jogo mais do que uma vez. É verdade que o jogo é difícil à primeira vez, e eu faço um bocadinho de questão que seja, mas quando vocês começam a explorar o jogo, e pelo preço que pagam pelo jogo e pelo custo do jogo, devem jogá-lo mais vezes. Eu espero que comprem um jogo desses para jogá-lo pelo menos 3 ou 4 vezes. E o jogo a partir daí começa a ser bastante mais simples. Aliás, a maior parte das pessoas que gostam dos meus jogos jogam-nos com alguma frequência, ou pelo menos mais jogos, porque acabam por descobrir todas as nuances dele que não conseguem descobrir só com play. Eu posso dizer que muitas vezes ouvindo reviews de pessoas que só jogam o jogo uma vez e as reviews são completamente ao lado, porque eu conheço melhor o jogo que eles e tudo o que eles dizem não está. É uma opinião pessoal, mas muitas vezes falam sobre mecânicas e sobre maneiras como eu crio as coisas e sobre razões de que eu faço coisas que não existem, portanto só existe na cabeça deles. E para que se comece a perceber esse tipo de complexidade nos jogos e essas mecânicas, é preciso jogá-lo mais do que uma vez. E eu desenho jogos assim, e já sabem que são difíceis, e uma pessoa que quer jogar, não vai comprar o meu jogo quando só vai querer jogá-lo uma vez, e é só isso. Outra pergunta, desta vez feita por o Fabrício Cândido. Ele pergunta só qual é o meu jogo preferido e porquê. Eu tenho muitos jogos preferidos, eu gosto muito de jogos, mas provavelmente um dos que eu gosto mais e que joguei imensas vezes é o Brass. Eu jogo Brass com os meus amigos quase como quem joga, eu não sei se é conhecido no Brasil, o jogo da sueca, que é bater cartas, é um jogo muito simples, com as regras muito simples, e para nós o Brass é um jogo que é relativamente rápido. Nós jogamos Brass em 60, 90 minutos com 4 jogadores. E conhecemos do jogo de trás para a frente. Porquê é que eu gosto tanto do jogo? Por tudo, pela simplicidade que o jogo tem depois de o conhecer. É muito complexo a primeira vez que o joga, mas a partir daí não é um jogo complexo. Pela profundidade que o jogo tem, pelas diferentes estratégias que podes atingir, pela interatividade que tem entre os jogadores. Basicamente o jogo tem tudo aquilo que eu gosto num jogo. E daí ser um dos meus autores preferidos. Foi desenhado pelo Martin Wallace, que desenhou também o Age of Steam. O jogo tem uma profundidade tal que eu joguei-o na mesa à volta de 100 vezes quase, e joguei-o online mais de 500, e eu continuo a descobrir coisas novas no jogo. É um jogo incrível. Para mim é um dos melhores jogos desenhados até hoje. E a próxima pergunta é também do Fabrício Cândido. E ele pergunta se um dia eu iria visitar o Brasil num evento de board game. Provavelmente sim. Já tive para ir 2 vezes, já tive alguns convites, acaba sempre a vida por dar alguma volta e eu acabar por não ir, mas provavelmente sim, um dia, se me convidarem, conseguirei ir visitar o vosso país, que eu já conheço e gosto muito. Vocês têm praias espetaculares, não conheço bem, mas passei um mês no Nordeste por 2 vezes, Nordeste brasileiro, a fazer um desporto que eu fazia e que gosto muito, que é o kitesurf, e vocês têm de facto uma terra linda, e é de visitar. O tempo é ótimo, a terra é linda, as praias são maravilhosas, o povo é super hospitaleiro, muito divertido, e é um sítio a visitar sem dúvida, especialmente para jogar board games. E não só, é um sítio longe da minha casa em que eu posso falar a minha própria língua, porque normalmente só falo inglês no mundo inteiro. Ok, Brasil, um dia. Pergunta feita por Renan Violão. Por que jogos eurotemáticos são tão difíceis? Eu não entendo bem esta pergunta. Difíceis em que termos? De desenhar ou de jogar? Existem jogos simples, existem jogos difíceis. Normalmente o tema adicionado ao jogo faz com que o jogo seja um pouco mais difícil, porque as mecânicas passam a ser um bocadinho mais complexas. Mas depende muito dos jogos. Existem eurotemáticos, existem bastantes, não só os meus, mas existem muitos com tema
que não considero assim tão difíceis. Estava a ver se me lembravam de deixa-me ver, não lembro nenhum. Não, os jogos, por exemplo, Nippon e Madeira são jogos, bem, esses são difíceis, é verdade. O Nippon não é um jogo difícil, é um jogo que é carregado de tema. Quase todos os jogos de Martin Wallace são carregados de temas históricos e eu não considero que os jogos, especialmente os últimos que ele tem feito, não são jogos difíceis de jogar. Os jogos do Vlada, que são extremamente temáticos, baseados na fantasia, mas também alguns têm regras difíceis, mas outros nem por isso. Mas pensando bem, se calhar às vezes há alguma razão. O jogo com um tema faz com que as regras sejam um pouco mais complexas, sim. Acabo por concordar, é verdade. Agora, pergunta por Robert DS. Qual é a cor que eu escolho nas gatanas e é do tipo, o jogo meu quem escolhe primeiro sou eu? Normalmente sim. Não é mentira. Eu tenho várias cores que gosto. Aliás, as cores que eu ponho nos meus jogos, como são um bocadinho fora de normais, eu normalmente ponho sempre o laranja, o amarelo e o roxo. São as 3 cores que eu prefiro. A cor que eu gosto mais de jogar provavelmente será o laranja. Gosto de jogar com o roxo e gosto de jogar com o amarelo. Eu normalmente evito as cores mais comuns, como o vermelho, como o azul, como o verde, são cores que eu não jogo. Gosto de cores diferentes. E o On Mars, as 4 cores escolhidas por mim e pelo Ian no On Mars, são um espetáculo, vocês vão ver. São bem giras. São super futuristas, muito brilhantes. Gosto mesmo, ficou mesmo bem. Ok, Guilherme Luís, primeiras mecânicas ao primeiro tema? Eu já respondi, é sempre primeiro tema. Nos jogos mais complexos, sim, sempre primeiro tema. A pesquisa é super importante e as mecânicas são feitas em cima do tema. Ok, planos para algum relançamento como o CO2 ou o Kanban? Diz-me o Diego Martins. O CO2 foi relançado há pouco tempo, eu não sei há quanto tempo é que eu tenho estas perguntas sem responder, mas o CO2 teve uma segunda edição agora, o Second Chance, foi lançado o ano passado. O Kanban, sim, vai ser lançado, pelo menos o Kickstarter será em fevereiro, março, não tenho ainda bem certeza, e o jogo espero que saia em Essen de 2020. Nova edição, que será, não se esqueçam, Kanban EV, Electric Vehicles. Kanban V é para nós, veículos elétricos. Okay. Pergunta feita por Alexandro. Qual foi o jogo mais difícil de trabalhar e o mais difícil que eu joguei? Bom, o mais difícil de trabalhar, sem dúvida, foi o Lisboa. É o jogo mais complexo em termos de história, é o jogo mais complexo em termos de mecânicas ligadas à história. Foi o jogo provavelmente que me deu mais trabalho e que eu tive mais cuidado porque factos históricos não podem ser alterados, não é? O jogo mais difícil que eu joguei, não sei, provavelmente o Feudum será um jogo bastante difícil. Eu acho que até joguei bem quando percebi o jogo. O Arkwright não é um jogo fácil de se entender à primeira, tive que jogar algumas vezes para conseguir jogar o jogo. E sim, provavelmente terão sido os jogos mais difíceis que eu joguei até agora, terão sido esses. Mas eu normalmente não vejo a coisa assim, vejo que às vezes não percebo o jogo e jogo outra vez e o jogo já fica bastante mais fácil. Difícil a nível de estratégias, a nível, não de regras, que é o que eu estava a falar, mas a nível de estratégias, provavelmente o jogo mais difícil que eu joguei a nível de estratégias é um jogo com as regras muito simples, é o Kylos. O Kylos é um jogo que eu jogo há muito tempo e adoro o jogo e continuo a jogar sempre que puder e sempre que posso, e jogo bem, mas é um jogo bastante complexo a nível de estratégias. O outro também é difícil, é o Dimaker, mas esse é difícil por tudo, pelo tempo que leva, pelas regras que tem, pelas estratégias que procuras. Deixa-me ver, o Brass não é um jogo fácil de se jogar, especialmente com bons jogadores. O Imperial é um jogo dificílimo de se jogar, apesar de ter as regras muito simples. Eu estou a me lembrar só de jogos antigos, jogos mais recentes. O Terra Mystica é um jogo que é difícil de jogar. Sim, há vários a nível de complexidade. Por exemplo, um dos que eu mais gostei o ano passado
não é difícil em termos de regras, mas é bastante difícil de se conseguir uma boa pontuação de jogo, pelo menos para mim, que é o Underwater Cities, é um dos jogos que eu mais gostei o ano passado de jogar. E sim, há vários jogos que a nível complexo são muito bons, e é isso que nós procuramos, a nível de complexidade são muito bons, e é isso que eu procuro normalmente no jogo. Portanto, é sempre difícil, um jogo bem desenhado é sempre difícil de se jogar bem, não é? É preciso jogar algumas vezes. Deixa-me lá ver aqui o que é que eu tenho a seguir. A pergunta feita pelo Alexandre foi esta que eu respondi, e agora são 3 perguntas feitas pela família Board Game. A família Board Game pergunta-me, na categoria de regras simples, qual é o meu jogo preferido. Depois pergunta-me, quando criança, o que queria ser quando adulto. E se já pensei em fazer algum jogo de futebol. O jogo mais simples, em termos de regras mais simples, que eu joguei ultimamente, provavelmente o Azul, é dos que eu gosto mais. Eu gosto, um jogo que eu acho que tem regras simples, mas o pessoal não acha. Eu falei agora do Carlos, é um dos jogos que eu acho que tem regras muito simples, mas é bastante difícil de se jogar e é dos que eu gosto mais. Há um muito antigo do Rainer Nícia que é chamado Tigres e Eufrates, que eu acho que tem regras relativamente simples e é um jogo que é bastante difícil e que é um dos meus preferidos ainda até hoje, provavelmente dos poucos Nícia que eu realmente gosto. Eu peço perdão a todos os fãs do Nícia, que é um grande designer, mas não é o tipo de jogo que eu normalmente jogo, mas sou completamente fã do Tigres e Eufrates. A segunda pergunta é, o que é que eu queria ser quando adulto? Eu acho que só queria ser feliz. Acho que é a única coisa. Eu quis ser tanta coisa, quis ser desde que os miúdos todos gostam, ser astronauta e ir para o espaço, e depois um dia quis ser mecânico e queria trabalhar em Fórmula 1, que eu também gosto de carros. Mas acho que a maioria das coisas, o meu grande pedido será ser feliz, e neste momento, fazendo game designer, acho que estou a conseguir o que eu queria ser quando era pequeno. Basicamente ser feliz e fazer uma coisa que eu gosto, porque todos os dias, para poder trabalhar melhor nas coisas, tens que fazer as coisas com alguma alegria, não é? E sentir-te bem com aquilo que fazes. Senão é muito duro e nunca consegues fazer as coisas bem. Ok, e finalmente, sobre um jogo de futebol. O futebol é muito importante no Brasil e é extremamente importante também em Portugal, mas não. Nunca pensei em fazer um jogo de futebol. Não porque não é um dos meus desportos favoritos, apesar de gostar de ver nas seleções, não é dos meus desportos favoritos, mas também não acho que jogos sobre desporto sejam dos preferenciais dos jogadores de board gamers. Eu tenho alguns desportos que gosto, eu sou mais virado para o lado dos desportos radicais, mas não acho que um jogo sobre desportos faz chamar muita gente. Nunca fui inclinado a fazer um tipo de jogo desses. Última pergunta, é uma pergunta feita por Israel e é sobre o CO2 Second Chance. Ele diz que o modo competitivo tem uma chance de ganhar ou de derrota de mais de 50%. O jogo foi desenhado com essa intenção, foi desenhado porque o Second Chance, neste momento, foi desenhado, para já, como um jogo cooperativo e não como um jogo competitivo. O jogo competitivo é exatamente a mesma versão do original, mas eu adicionei-lhe alguma dificuldade com que fez com que os jogadores perdessem mais de 50%. Existem várias variantes para tirar essa dificuldade para os jogadores que não queiram. Mas porquê é que eu fiz isso? Eu fiz isso porque é exatamente como nós estamos neste momento a viver os momentos com as alterações climáticas, pelo menos pela minha maneira de ver, em que se nós não atuamos já, temos uma chance maior de 50% de destruirmos o nosso mundo. Daí a razão. Mas de qualquer maneira, nada está perdido. Existem montes de variantes em que tu podes tirar essa dificuldade e ganhar mesmo um jogo a 100%. É uma escolha vossa. Divirtam-se com o jogo. E pronto, é tudo. Eu agradeço estas perguntas pelo BGG2 e espero que consigam tirar daqui alguma coisa.